E no vídeo de hoje vamos falar sobre o benefício de reinvestir os dividendos e o impacto positivo que essa medida tem no seu retorno total dos investimentos no longo prazo. Mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. E iniciamos o conteúdo desse vídeo tratando sobre o conceito de retorno total ao investidor e a forma como ele é calculado. O TSR, uma sigla para Total Shareholder Return, ou retorno total, é um método para medir a taxa real de retorno de um investimento durante um determinado período de avaliação. Ele inclui métricas como ganhos de capital, a valorização, juros, dividendos e as distribuições que foram realizadas ao longo do tempo calculado. E o cálculo do retorno total do investimento é muito simples, como você pode observar aí nessa fórmula, e ele utiliza apenas 3 variáveis. A primeira delas é o preço final, ou cotação atual do ativo, ou a cotação no fim do período que você está calculando. Temos também o preço inicial, que é o seu preço médio de compra, aquilo que custou para você montar essa posição nesse ativo. Somado a essas duas variáveis, temos também os dividendos, e aí você vai calcular os dividendos que foram pagos, seja através de dividendos ou juros sobre capital próprio, dentro desse período que você está calculando. Tudo isso dividido pelo preço inicial, ou seja, o seu preço médio de compra. Então, para facilitar o entendimento, temos aí um exemplo desse cálculo. O preço de compra no nosso exemplo é de R$ 100 no dia 20 de abril de 2022. O valor dos dividendos recebidos é de R$ 2 no dia 5 de abril de 2023. E o preço final da ação, ou preço atual, no fim desse período que nós estamos calculando, é de R$ 107. Então, aplicando a fórmula, nós temos preço final 107 menos o preço inicial, que era de R$ 100, somado aos R$ 2 de dividendos recebidos, divididos pelo preço inicial de R$ 100. Temos então um resultado de 0,9 ou de 9%, que é o valor do nosso retorno total do investimento. Agora, observe, como destacado aí para vocês no final, que o retorno com valorização foi de 7%, ou aproximadamente 71,4%. Já o retorno com dividendos foi de 2%, ou aproximadamente 28,6%. O retorno total é importante porque ele leva em consideração os rendimentos que a ação distribui e não apenas a valorização das suas cotas. Esses rendimentos podem ser dividendos, juros sobre capital próprio ou bonificações. Caso o investidor do exemplo não tivesse reinvestido o dividendo recebido e considerando apenas o ganho de capital, teria ao final um retorno de apenas 7%. A diferença de 2% em apenas um ano é bastante positiva, considerando um valor relativamente baixo do investimento. Agora tente imaginar essa mesma situação, mas a longo prazo, pelo menos uns 10 anos, com valores ainda maiores de investimentos, considerando os aportes do seu bolso e também o reinvestimento dos proventos recebidos. O retorno total seria ainda maior. Portanto, reinvestir os dividendos ao invés de gastá-los, principalmente na fase de acumulação, é uma ótima estratégia para investidores que querem aumentar o seu patrimônio no longo prazo. Agora, partindo para dados mais práticos sobre dividendos, nós sabemos da existência de um índice de dividendos na B3. É o IDIV, e o objetivo dele é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram em termos de remuneração dos investidores. Ele é composto atualmente por 52 empresas que atendem a critérios pré-estabelecidos, todos relacionados ao retorno aos investidores por meio do pagamento de proventos, sua volatilidade, a periodicidade, entre outros fatores. E é justamente pelo fato do IDIV ser uma espécie de cesta com diversos ativos bons pagadores de dividendos que a Economática, no início de um estudo sobre o retorno total com o reinvestimento de dividendos, utilizou esse gráfico comparativo entre o índice de dividendos e o Ibovespa, outro benchmark muito utilizado nas comparações de rentabilidade. Então veja que a janela analisada é de mais ou menos 5 anos. E que nesse período o IDIV apresentou uma rentabilidade acumulada de mais de 75%.
enquanto o Ibovespa apresentou uma rentabilidade acumulada de 29%. Então note que o IDIV apresentou uma rentabilidade acumulada mais que o dobro da média anual em relação ao IBOV. E a conclusão mais simples que nós podemos tirar desse primeiro gráfico comparativo é que as ações que pagam dividendos conseguem entregar, em relação às demais, um retorno total dos investimentos maior, considerando a elevação ou variação das suas cotações e também os proventos pagos durante o período analisado. E continuando o estudo da economática, ela utilizou como critério para definição de um ranking de diversas ações boas pagadoras de dividendos o histórico de pagamento de dividendos dos últimos 5 anos. Então, a partir da análise desses dados, ela estabeleceu, como você pode observar aí na análise histórica, o dividend yield médio, a mediana de dividend yield, o dividend yield mínimo pago durante esse período e o dividend yield máximo alcançado. Com isso, ele chegou à conclusão sobre o dividend yield atual, considerando dividendos e JCP, e traçou 3 análises separadas. A primeira considera o dividend yield de 12 meses, considerando também na conta dividendos e JCP. No outro, ele considerou 12 meses apenas com os dividendos. E no terceiro momento, considerou os 12 meses apenas com juros sobre capital próprio. A primeira considera o dividend yield dos últimos 12 meses com os dividendos e JCPs embutidos no cálculo. O segundo cenário é do dividend yield médio dos últimos 12 meses apenas considerando os dividendos. E o terceiro e último cenário, o dividend yield médio dos últimos 12 meses apenas com juros sobre capital próprio. E é evidente que o resultado da análise desses 3 cenários apresentaria variações enormes. Isso acontece porque diversas empresas, ao remunerar os seus investidores, escolhem a forma como essa remuneração se dará. Se através de JCP, se através de bonificação, se através de dividendos. Então, no cenário em que o dividend yield analisado nos últimos 12 meses levou em consideração apenas os dividendos, as empresas que pagam predominantemente via juros sobre capital próprio apresentariam, obviamente, um dividend yield médio dos últimos 12 meses bem baixo. Já em relação ao cenário em que o dividend yield médio calculado levou em consideração apenas os JCPs, as empresas mais pagadoras de dividendos apresentariam, nessa hipótese, um dividend yield médio nos últimos 12 meses bem abaixo do que realmente pratica. Então, ao final dessa triagem, a economática acabou alcançando uma lista com o ranking e performance das principais empresas pagadoras de dividendos dentro do período que é analisado, considerando o retorno total versus o ganho de capital. Note que a divisão nessa lista com as melhores pagadoras foi feita considerando retornos em 12 meses, 36 meses e 60 meses. Em cada um deles foi avaliado o retorno considerando dividendos e juros sobre capital próprio, no outro sem os dividendos e sem os juros sobre capital próprio, e a terceira coluna apresenta a diferença entre esses 2 cenários. Note que nós temos em primeiro lugar a Petrobras com suas ações preferenciais. E veja também que no primeiro período analisado, nos 12 meses, nós temos um retorno considerando o dividendo e juros sobre capital próprio de 68,47%. Já o retorno em 12 meses sem dividendos e JCP, 18,66%, uma diferença de 49,81%. Já em um período maior de 36 meses, o retorno com dividendos e JCP foi de 372,56%. Já sem os dividendos e JCP, 80,87%, uma diferença de 49,81%. Em 60 meses, um prazo maior ainda de 5 anos, o retorno com dividendos e JCP foi de 264,39%, comparado ao retorno sem dividendos e JCP, que foi de apenas 30,9%. A diferença nesse cenário é absurda, de 234,30%.
Utilizamos dados da Petrobras nesse primeiro exemplo, mas você pode se questionar. Bom, esse retorno todo que foi apresentado dentro desses períodos citados foi porque se trata de uma large cap, ou de uma empresa com alto valor de mercado, acima de 10 bilhões de dólares. E ela explora também uma commodity, que dentro desse período analisado pode ter apresentado uma elevação no seu valor, que daria uma distorção para esse período. Bom, se é o caso de utilizar características das empresas para questionar os dados levantados dentro desse período, então vamos analisar uma small cap, a Irani, com um valor de mercado de até 2 bilhões de reais. Veja que a Irani, nos 12 meses, entregou um retorno com dividendos e JCP de 27,14%. Nesse mesmo período, sem dividendos e JCP, esse retorno foi de 15,34%, uma diferença de 11,79%. Já em 36 meses, o retorno com JCP e dividendos foi de 208,51%. Já sem os dividendos e JCP, temos um retorno de 144,24%. Uma diferença de 11,79%. Já em 60 meses, esse retorno com JCP e dividendos foi de 243,08%, contra 166,33% sem os dividendos e JCP, uma diferença de 76,75%. Então, a realidade não foi modificada em razão do tamanho da empresa analisada. Mas também no caso da Irani, você pode alegar que ela está contida num setor cíclico e que, em razão dessa ciclicidade nos valores do produto que ela explora, pode haver também uma distorção no período analisado nesse estudo. Então, considerando essa afirmação, partimos então para um setor perene, o setor de energia elétrica, analisando outra empresa destacada aí na lista para vocês, a CPFL Energia. Veja que em 12 meses ela entregou um retorno considerando dividendos e JCP de 15,07%. Já sem os dividendos e JCP no cálculo do retorno, ele foi de apenas 6,27%, com a diferença de 8,81%. Já em 36 meses, a CPFL entregou um retorno com JCPs e dividendos de 107,94%. Muito acima do retorno entregue sem dividendos e JCP, que foi de 42,56%, uma diferença de 8,81%. Já em 60 meses, esse retorno com dividendos e JCP foi de 376,09% e de 202,71% sem os dividendos e JCP, uma diferença enorme de 173,38%. Manteve-se inalterado as conclusões relativas a esse estudo em relação ao retorno com e sem dividendos, independente do setor explorado pela empresa. Mas ainda assim você pode alegar: se tiver um retorno negativo, o impacto será menor no cenário com o reinvestimento dos dividendos ou não fará diferença nenhuma no cenário de retorno negativo? E para esclarecer esse questionamento, exploramos outro ativo destacado aí na lista para vocês, a Siderúrgica Nacional, CSNA3, que em 12 meses entregou um retorno com JCP e dividendos de 27,81% e de menos 0,86 quando esse retorno é avaliado sem dividendos e JCP, uma diferença de 28,67%. Mas o ponto que responde o questionamento é justamente a janela de 36 meses. Eu destaquei em vermelho aí para vocês terem uma melhor observação desses dados. Veja que o retorno em 36 meses com dividendos e JCP foi de menos 20,84%. No entanto, o retorno sem os dividendos e JCP foi ainda pior, de menos 43,41%, uma diferença de 28,67%. Então perceba outra característica positiva em relação ao reinvestimento de dividendos e também o investimento em ações boas pagadoras de dividendos. Nesse cenário que foi analisado agora, nós tivemos rentabilidade negativa em determinado período. No entanto, se você investe em ações que pagam dividendos ou outras formas de remuneração ao investidor, o seu retorno negativo, muito embora aconteça, ele vai ter um impacto muito menor do que no cenário em que você investiu em ações que não pagam dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra forma de remuneração ao investimento.
Mas se ainda restaram dúvidas sobre o reinvestimento de dividendos e o investimento em ações boas pagadoras de dividendos, mesmo com as conclusões a que chegou esse estudo, com todos os dados apresentados, vai aqui um outro exemplo prático e inicialmente vamos apresentar as premissas, para depois apresentar o resultado desse exemplo. A primeira premissa em relação ao investimento inicial foi de que a montagem da carteira foi realizada com a composição das ações que estão contidas no índice Ibovespa. Para isso, foi necessário um valor de R$ 10.700, que foi aplicado em março de 1999, nesse nosso exemplo. Então, o período analisado vai englobar mais ou menos 20 anos, e essa é a segunda premissa. A terceira premissa são os dois cenários que foram simulados. O cenário 1, o investidor, que é você, acabou reembolsando os dividendos sem reinvestir para gastar em algumas outras coisas da sua vida cotidiana. 100% do resgate dos dividendos recebidos. O cenário número 2, os dividendos recebidos foram 100% reinvestidos nos ativos que compõem a sua carteira de investimento. A próxima premissa, os dividendos foram calculados a partir do dividend yield do Ibovespa, nessa relação de dividendos pagos pelo valor do índice. O resgate dos recursos de forma integral foi realizado em janeiro de 2019. E por último, o rendimento apresentado no resultado do exemplo é o rendimento bruto. Ele não considera impostos e taxas de operação para esses investimentos. Mas como os custos afetariam igualmente os dois cenários, não muda significativamente o resultado na diferença dos retornos apresentados. Então, como resultado desse primeiro exemplo, considerando os dois cenários, nós temos o seguinte. No primeiro cenário, em que o investidor reembolsa os dividendos e não reinveste, um resultado de R$ 97.587, considerando aquele investimento inicial de R$ 10.700. Já no segundo cenário, com o reinvestimento de dividendos, o valor chega a R$ 340.225. Então, o retorno ou rentabilidade total no período no primeiro cenário sem reinvestimento é de 812%. Já no segundo cenário, com o reinvestimento dos proventos recebidos, esse patamar alcança 2.965%. E aí, será que os resultados alcançados nessa simulação são suficientes para convencer sobre a necessidade de reinvestimento dos dividendos caso você queira ter uma rentabilidade maior no longo prazo? Bom, se isso não convenceu ainda, vamos para um outro exemplo utilizando um novo cenário. Temos agora esse outro exemplo com dois cenários. O primeiro é exatamente igual ao do exemplo anterior. O investidor recebeu ou reembolsou os dividendos e não reinvestiu. No segundo cenário, agora é diferente. O investidor recebeu os dividendos e não reaplicou em suas ações. Ele investiu em um ativo com retorno de 100% do CDI. Então, a rentabilidade ficou no primeiro cenário, sem reinvestimento dos dividendos, em R$ 97.587. No segundo cenário, com o reinvestimento dos dividendos em um ativo com retorno de 100% do CDI, esse resultado foi de R$ 250.384. Primeiro cenário com um retorno ao investimento de 812% e o segundo cenário com reinvestimento em CDI com uma rentabilidade de 2.155%. Então, espero que tenha ficado claro para vocês as vantagens dos proventos em seu retorno ou rentabilidade no longo prazo. Mas ainda assim eu deixo duas características que eu entendo muito interessantes em relação ao investimento em ações boas pagadoras de dividendos. O recebimento de dividendos traz para você, como investidor, um fluxo de renda consistente para a realização de investimentos. Conforme seu planejamento, você pode receber proventos em diversos meses do ano que poderão se somar aos aportes do seu bolso e ampliar assim o seu retorno. Outro ponto é o efeito composto dos dividendos.
Quando os dividendos são reinvestidos de volta ao portfólio, eles podem gerar ações adicionais que, por sua vez, podem levar a pagamentos de dividendos ainda mais altos no futuro. Maiores aportes, então maior patrimônio. Por isso, faça o básico. Compre ações de boas empresas, com lucros regulares, uma política de dividendos previsível e com pagamentos recorrentes e sustentáveis. Por isso, como dito no vídeo passado, não confie apenas no histórico de pagamentos ou de dividend yield. Entenda o porquê dos altos pagamentos, se é algum fator recorrente ou não, e só assim decida onde alocar o seu capital. E por fim, lembre-se da importância de pagar bons preços nos ativos em que você investe. Esse preço médio de aquisição será uma das variáveis que poderá indicar um retorno positivo maior ou menor quando você calcular o seu retorno total do investimento e também o seu dividend yield naquele ativo. E lembre-se de focar na quantidade de ações. O dividendo por ação ou provento por ação pago leva em consideração para o seu cálculo o número de cotas que você tem de determinado ativo. Por hoje é isso. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.